paz de Jesus e o amor de Maria a cada um de vocês que nos acompanham. E estamos aqui de volta com o nosso quinto vídeo sobre a série A Conquista das Virtudes, né? E hoje nós vamos ver uma virtude muito importante, né? E aí eu faço para você algumas perguntas, né? A primeira delas é: você é do tipo de pessoa que fala, eu vou comprar uma casa, vai até a imobiliária, compra e depois percebe que não tem o dinheiro suficiente? Ou talvez você está aí no seu carro e de repente fala, eu vou até a praia. E quando chega na metade do caminho acabou o combustível porque você esqueceu de abastecer. Ou de repente você é daquelas pessoas que falam, eu vou fazer uma festa de aniversário para o meu filho, e contrata um buffet. E de repente você percebe que não tem o dinheiro suficiente para pagar o buffet e passa aquele aperto até o final do mês para conseguir quitar com as suas dívidas, com as suas contas. Se você está enquadrado em uma dessas situações, hoje nós vamos falar um pouquinho da prudência. Eu acredito que através da prática dessa virtude, você vai poder ajustar e equilibrar aí algumas coisas na sua vida. Então vamos rezar, pedindo o Espírito Santo de Deus para que nós possamos começar assim, estudar, conhecer e buscar adquirir a partir de então a tão importante virtude da prudência. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, antes de nós começarmos, gostaria muito de agradecer, né, a todos vocês que têm feito, né, lindas partilhas conosco, que têm partilhado aí, né, tem deixado seus comentários no YouTube, tem feito partilhas lá no nosso grupo do Telegram, nas Almas Pequeninas, né, comentários muito, muito interessantes, né, de irmã, como eu descobri que eu falto, né, praticar essa virtude, ou quanto eu não havia percebido que eu estava desregrado nessa ou naquela área da minha vida, como eu quero ordenar a minha vida, como eu quero recomeçar, né? E isso é maravilhoso, né? Essa luz interior que brilha, né? Esse Espírito Santo que vem falando ao nosso coração que é tempo de mudança, que é tempo de conversão, que é tempo de crescimento. Então eu agradeço a sua partilha, agradeço de coração você que tem nos acompanhado, né? Pessoas que têm mandado para nós, estou compartilhando esses vídeos com outras pessoas, estou compartilhando esses vídeos nos grupos dos meus amigos, porque eu quero que eles também cresçam, né? Junto comigo. Então, nós queremos dizer que nós estamos juntos, né? O nosso sonho, a nossa meta, a nossa aspiração é o céu e nós não queremos ir sozinhas. Nós queremos ir junto com vocês. E aqueles que já se sentem tocados já estão fazendo isso também. Não querem caminhar sozinhos, mas querem chamar outras pessoas para se unir a nós, né? Neste caminho de busca de santidade. Então, louvado seja Deus, porque você compreendeu, né, o sentido deste grupo, né, deste sermos essas almas pequeninas, né, que ao reconhecer a sua pequenez, como Nossa Senhora, né, reconhecendo a nossa pequenez, nós sabemos que Deus pode se tornar grande em nós. Nós damos espaço para que Deus ocupe o nosso ser e assim Ele nos leve a realizar a cada dia mais a sua vontade. Desde as coisas mais pequeninas do dia a dia até as coisas grandes que Ele nos pede. O importante é realizarmos tudo com amor, como nos ensina a Santa Teresinha do Menino Jesus. Então, hoje, continuando, né, a nossa série, nós vamos entrar nas virtudes humanas, né, nas virtudes cardeais. Então, para entender um pouquinho o contexto, né, nós vamos fazer um breve resumo, né, das virtudes cardeais, para depois nós entrarmos na primeira das virtudes, que é a prudência, que nós vamos falar hoje, né? Então, para compreender e formar a imagem do homem bom, a Igreja sempre entendeu que ser bom relaciona-se à doutrina das virtudes cardeais.
também chamadas de virtudes humanas, que são elas: prudência, justiça, fortaleza e temperança, que regulam a atividade de todas as demais. Então, nós temos várias outras virtudes humanas que nós vamos também ver um pouquinho delas, né? Elas vão circular em torno dessas que são as principais, né? Prudência, justiça, fortaleza e temperança. O termo cardus, cardo em latim, significa gonzo, dobradiça, que abre o portal da vida, eixo da terra, em torno da qual giram os 4 pontos cardeais. É por meio das virtudes cardeais que a vida do homem encontra estabilidade, equilíbrio e espírito de unidade. Chamam-se cardeais porque levam à vida quem por ela se orienta, quem busca o verdadeiro bem da razão, a prudência, quem age de acordo com a verdade no espírito de decisão e na prática do bem, a justiça, numa disposição firme e corajosa, a fortaleza, e na firme necessidade da conservação e do equilíbrio, que é a temperança. Então, hoje nós vamos ver um pouquinho, né, já da virtude da prudência. Se nós estávamos até agora estudando, né, a definição de virtudes, depois vimos as virtudes que nos faltam, depois nós vimos um pouquinho das virtudes teologais, fé, esperança e caridade, e depois, por último, né, os meios para adquirir as virtudes. Então, hoje, propriamente, nós entramos aí nas virtudes, né? Se o tema é a conquista das virtudes, entramos de cheio, então, nas virtudes. E conhecendo as virtudes, nós vamos, então, traçar um caminho, uma meta para adquiri-las no nosso dia a dia de uma forma muito prática, né? Então, começamos com a virtude da prudência. A prudência é aquela que informa, que instrui as virtudes. Ela informa porque educa e dá forma interior às demais. Portanto, ninguém é justo, corajoso e temperado se antes não for prudente. Então, a gente vai vendo aí já a importância da prudência, que é a mãe de todas as outras virtudes, né? O catecismo nos ensina que a pessoa é prudente quando age e age bem, isto é, quando é previsora, quando sabe avaliar as circunstâncias do agir e as consequências dos seus atos e o faz com responsabilidade. Atenta à sua evolução, cautelosa em evitar o que compromete o seu dinamismo. A responsabilidade consiste em saber que toda a ação tem uma consequência. Então, vamos entender um pouquinho o que é essa virtude da prudência, né? É a pessoa que age e age bem. Uma pessoa que sabe fazer uma previsão, uma pessoa que pensa, uma pessoa que avalia todas as circunstâncias. Então, como eu falei naquele exemplo, né? Uma pessoa que quer comprar uma casa, e aí aparece uma proposta, né? Olha, eu tenho aqui um apartamento para vender, esse apartamento ele custa R$500.000. E a pessoa sem pensar, né? Uma pessoa que não é prudente, uma pessoa imprudente, pelo entusiasmo, pelo desejo de ter uma casa, né? Ah, você está vendendo uma casa de R$500.000, então eu vou comprar essa casa, né? E sem pensar, sem refletir, sem colocar no papel se é possível ou não, ela vai, então, assina todos os papéis e ela adquire aquela casa. Dá uma entrada, mas sem pensar e o depois, né? Como que eu vou pagar as parcelas dessa casa? Como que eu vou pagar o IPTU dessa casa? Se eu moro de aluguel, eu ainda tenho o aluguel da minha casa para pagar, né? E uma pessoa que não calcula, ela é uma pessoa inconsequente. Por quê? Porque isso vai trazer graves danos depois para a sua vida financeira, né? Então, uma pessoa que é imprudente, ela acaba muitas vezes, né? Aquele ditado que a gente fala, um ditado muito popular, metendo os pés pelas mãos, né? Como não pensou, como não refletiu, como não avaliou, né? Tomou uma decisão importante, como a compra de uma casa, né? Dentro de um momento de entusiasmo, de euforia, de achar que eu posso. E depois o que acaba acontecendo? A pessoa precisa ou financiar, fazer um refinanciamento, ou passar a casa adiante, porque não é possível pagar as parcelas, né?
Então aqui fala, a responsabilidade consiste em saber que toda a ação tem uma consequência, né? Então tudo aquilo que eu faço vai ter uma consequência na minha vida. Toda e qualquer decisão que eu tomo vai ter uma consequência. A mesma coisa de uma pessoa, por exemplo, que está namorando, né? Ela está namorando, ela está até gostando da outra pessoa, estão tendo um relacionamento ali que está dando certo. E de um dia para a noite fala, vamos nos casar, né? E uma vai para a casa da outra, se junta e começam a viver juntos, né? Não houve ali um preparo, não houve ali um conviver primeiro só realmente como namorados ou como noivos, mas já se juntaram, já começaram uma vida a dois, sem pensar que a vida a dois exige e muito, né? Renúncia, generosidade, partilha, compromisso, né? E muitas vezes com o passar do dia, a pessoa fala, que besteira que eu fiz, né? Eu nem conhecia direito essa pessoa, estou com ela 3 meses, né? Estou com ela há 6 meses e agora nós já estamos morando juntos, né? Partilhando contas, partilhando isso, partilhando aquilo, mas foi uma atitude imprudente, né? Ou seja, foi algo feito sem pensar, sem questionar, sem, né, dar luz à consciência, à nossa razão. Né? Então aqui a gente vai vendo que a responsabilidade consiste em saber que toda ação tem uma consequência, né? E se eu digo de juntar e começar a morar juntos, já tem ali as suas dificuldades, gente, junte-se a isso quando se tem uma criança, né? Quando se tem um filho que não foi planejado, um filho que veio, entre aspas, de surpresa, né? Então, por um ato de vontade, um ato de entusiasmo, um ato de vamos morar juntos, vamos ficar juntos. E ali se tem uma criança, e essa criança, então, vindo ao mundo, em vez de trazer alegria, júbilo, né? Essa criança muitas vezes vem e os pais começam a sentir um peso, né? Não era a hora, não era isso que eu queria, eu não estava preparado. Pensa, a criança não tem culpa de ter nascido. Ela não tem culpa de ter vindo ao mundo dentro desse contexto. Quem tem que ter esta maturidade é o homem e a mulher. Quem tem que planejar, pensar e raciocinar e ter esta prudência são os adultos, né? A criança, quando ela chega ao mundo, ela deveria ser recebida sempre com toda a alegria do mundo, porque cada criança é uma dádiva, é uma bênção do céu. Né? Então a gente vai vendo que a responsabilidade consiste em saber que toda a ação tem uma consequência. Né? Então muitas vezes as nossas ações elas têm sido inconsequentes. Né? Quantas vezes você já tomou atitudes e decisões e que depois, com o passar do tempo, você falou, meu Deus, que burrada que eu fiz. Né? Se tivesse como voltar atrás, eu voltaria, eu teria feito de uma forma diferente, é verdade ou não é? Né? Então é aqui que entra a virtude da prudência. Né? A prudência é a virtude que dispõe da razão prática para discernir. Olha que importante. Discernir em qualquer circunstância nosso verdadeiro bem e para escolher os meios adequados para realizá-lo. Então, a prudência vai ser aquela virtude que vai nos fazer ter uma razão prática para discernir, né? E se nós formos ver no magistério da igreja, quanto o Papa Francisco tem falado a palavra discernir e discernimento. Se nós pegarmos os últimos documentos da igreja, o Papa tem insistido nessa palavra, discernir. Discernir os tempos, discernir os momentos, discernir a vocação, discernir a vida, discernir os objetivos, né? Como nós temos necessidade de fazermos hoje discernimento do que é bom, do que é mal, do que é justo, do que é injusto, do que é verdadeiro, do que é falso, né? Nós precisamos desse discernimento que é essa prudência, que é apurar verdadeiramente aquilo que é bom, aquilo que é reto, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é necessário e aquilo que é descartável. Né? E aqui vai falar, escolher os meios adequados para realizá-lo. Escolher os meios
adequados para realizá-lo. Ora, eu preciso comprar uma casa, é uma meta, é um sonho, é uma aspiração. Quais são os meios adequados para realizar a compra dessa casa? Então, eu vou guardar o meu fundo de garantia. Então, eu vou guardar tais economias, eu vou fazer hora extra, em vez de trocar o carro esse ano, eu não troco e junto mais esse dinheiro. Quando eu tiver um valor X, vai ser possível dar a entrada. Como que eu vou parcelar? Em quantas vezes, em quantos meses, né? Eu vou parcelar essa casa? Qual que é o valor da parcela que eu posso pagar? Né, que é possível dentro do orçamento que eu tenho. Então, esse discernir, né, ele nos leva a ter uma real, dentro da realidade que nós vivemos, nós conseguimos enxergar aquilo que nós podemos e aquilo que nós não podemos, né? Ter esse discernimento concreto, né, daquilo que nós podemos e daquilo que nós não podemos. E dentro das Sagradas Escrituras tem uma passagem que eu acho muito interessante e que ela cabe bem dentro da virtude da prudência, né? Lá no Evangelho de São Mateus, no capítulo 25, nós vemos a parábola das 10 virgens e diz assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que saíram com suas lâmpadas ao encontro do esposo. 5 dentre elas eram tolas e 5 eram prudentes. Tomando suas lâmpadas, as tolas não levaram óleo consigo. As prudentes, todavia, levaram de reserva vasos de óleo junto com as lâmpadas. Tardando o esposo, cochilaram todas e adormeceram. No meio da noite, porém, ouviu-se um clamor: eis o esposo, ide-lhe ao encontro. E as virgens levantaram-se todas e prepararam as suas lâmpadas. As tolas disseram às prudentes: dai-nos de vosso óleo, porque nossas lâmpadas se estão apagando. As prudentes responderam: não temos o suficiente para nós e para vós. É preferível irdes aos vendedores a fim de comprar para vós. Ora, enquanto foram comprar, veio o esposo. As que estavam preparadas entraram com ele para a sala das bodas e foi fechada a porta. Mais tarde chegaram também as outras e diziam: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo, não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia e nem a hora. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então aqui a gente vai perceber o que é ter uma atitude prudente, né? As virgens foram ao encontro do esposo, elas já tinham óleo lá na sua lâmpada. Só que elas levaram mais, porque o que elas pensaram? Pode acontecer um imprevisto, pode ser que derrame um pouco, pode ser que fique mais tarde, o que nós temos não é o suficiente, a gente vai precisar repor. Então, quando uma pessoa ela é prudente, ela pensa no momento presente, mas ela já faz uma provisão para o futuro. Se isso acontecer, eu posso remediar de determinada forma. Foi o que elas fizeram, elas levaram uma reserva. O esposo demorou, elas dormiram. O que elas tinham no momento acabou, mas elas tinham uma reserva. Colocaram, quando o esposo chegou, elas acenderam a lâmpada, viram qual era o caminho onde ele estava, como faziam para encontrá-lo, e lá chegaram. Em compensação, aquelas que eram tolas ou imprudentes, levaram só a quantidade que acharam que era suficiente. Dormiram, quando acordaram, não tinha mais azeite, não tinha mais como acender a lâmpada, não tinha mais onde achar o caminho onde o esposo estava para ir ao encontro. Então, elas tiveram que voltar para trás, ir ao mercado, numa venda, em algum lugar, para comprar o que faltava, só que quando elas chegaram, não dava mais tempo. Então, a nossa vida também é feita disso, né? Desses momentos, desse pensar, desse discernir, né? Desse prever aquilo que pode acontecer. E o que é que faz isso em nós? A virtude da prudência, que faz nos ser homens e mulheres prudentes, que pensamos no agora, mas em vista também de um depois, né? Nós pensamos na nossa vida no momento presente, mas já pensando no nosso futuro também. Né? O que nós queremos para a nossa vida? Lembra que nós comentamos no encontro passado? O que nós desejamos, as nossas metas, os nossos sonhos? Uma pessoa prudente,
é uma pessoa que se organiza, uma pessoa que planeja, né? Uma pessoa que tem uma visão além do momento presente, da situação presente. Então, a gente vai ver aqui também um pouquinho do que nós podemos fazer para trabalhar essa prudência em nós, né? Então, como nós vimos lá no catecismo, diz que a prudência dispõe a razão a discernir em cada circunstância o nosso verdadeiro bem, escolher os meios adequados para o pôr em prática. Ela guia as outras virtudes, indicando-lhe a regra e a medida. Quando trata desta virtude, São Tomás de Aquino, explica que ela leva, a partir do conhecimento verdadeiro, a decisão prudente. E que isso se realiza dando 3 passos. Então, 3 passos para a gente começar a ser pessoas prudentes, né? Se você puder tomar nota, como eu tenho falado, né? É muito importante que você anote, que você escreva, para depois você voltar nos seus escritos e compreender bem essas virtudes para a prática das mesmas, né? Se não é possível, você escuta num primeiro momento e depois, quando você estiver em casa, né, de uma forma mais tranquila, coloca de novo esse vídeo e aí você toma nota, né? Nesse caderninho aí que você tem de formação, que vai te fazer ser um homem e uma mulher virtuosa. Então, o primeiro passo para sermos essas pessoas prudentes é a reflexão. Primeiro passo, reflexão. Já vimos como é fácil substituir a reflexão por emoções, paixões e interesses. Nós vimos, se eu não me engano, no segundo vídeo, né? Para refletir prudentemente, nós precisamos em primeiro lugar, então, se a gente quer ser uma pessoa prudente, nós temos que ser homens e mulheres que pensam, que refletem, que meditam, que a gente não pode tomar as nossas decisões somente baseados em entusiasmos, paixões e emoções. Isso leva a gente para o buraco, né? Nós precisamos ser pessoas racionais, nós temos que pensar antes de decidir. Então, o primeiro passo para nós sermos pessoas prudentes é a reflexão. Como que se dá a reflexão? Em primeiro lugar, vencendo a preguiça de pensar, né? Quantas pessoas têm uma preguiça mental, né? Eu não quero pensar agora. Às vezes você pergunta alguma coisa para a pessoa, né? Você dá alguma sugestão, ou você faz algum questionamento, a pessoa fala assim, eu estou com preguiça agora, eu não estou com vontade de pensar não, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa vencer é a preguiça mental. A gente precisa aprender a pensar, né? Vencer a preguiça. É a preguiça que nos vence quando dizemos, antes de ter refletido sobre um problema, né? Estou cansado, não me aborreça, deixa para lá, agora eu não quero, não vou pensar, né? Então, vamos vencer, em primeiro lugar, a preguiça mental. Vamos ser pessoas racionais, né? Colocar a razão acima da preguiça, das emoções e das paixões. Depois, ter um tempo para pensar sobre a vida e as coisas da vida. Isso também, gente, é muito importante, né? As pessoas perderam esse desejo, essa capacidade de parar um pouco para pensar, né? Para raciocinar, ter momentos concretos, fixos, né? De meditação mesmo, né? De exame de consciência. Seja na parte espiritual, né? Pensar sobre mim, sobre a minha vida espiritual, o que eu preciso crescer, onde eu tenho falhado, né? Seja na vida espiritual, seja na vida prática, né? Nós precisamos também aprender a pensar sobre a vida prática, a meditar sobre a vida prática. Se nós estamos vendo sobre as virtudes agora, então você já pode pensar na sua própria vida, onde eu preciso adquirir e praticar essa prudência, né? Essa virtude da prudência, né? Esse hábito, né? De sempre discernir aquilo que é o melhor, aquilo que é o bom, aquilo que é o justo, né? Em quais decisões eu preciso aplicar esta prudência hoje na minha vida, né? Quais as decisões que exigem de mim que eu seja mais prudente, né? Então, vencer a preguiça, ter tempo para pensar. E uma coisa também muito importante, quando eu estava lendo aqui, eu falei, isso aqui nós precisamos mesmo cultivar o hábito de ler, né? Hoje em dia, com os celulares, as coisas ficaram tão rápidas, né? E as coisas ficaram tão automáticas também.
E as pessoas dificilmente estão com livro na mão lendo. Eu lembro que há alguns anos atrás você entrava no ônibus, no metrô, você ia até um consultório médico dentário. Enquanto você esperava, né, era muito normal você ver as pessoas com um livro na mão, né, lendo ali alguma coisa, né? Qualquer livro que seja, um livro de ciência, de tecnologia, um livro espiritual, mas existia mais esse hábito da leitura. E eu percebo que o celular tem roubado muito esse hábito da leitura, né? Algumas pessoas sim leem no celular, ok, mas é uma minoria, né? A maioria a gente vai vendo que está nas redes sociais, que está lá vendo vida de artista, vida de cantor, receita culinária. É verdade ou não é, gente? É verdade, né? Então nós precisamos deixar um pouquinho o celular do lado também e nos abastecer, né? Culturalmente falando, espiritualmente falando, né? De nos formarmos verdadeiramente, deixar um pouquinho essas coisas assim tão... Às vezes são coisas tão mesquinhas, às vezes são coisas tão pequenas, tão fúteis. Acho que a palavra que eu queria achar era essa, né? Às vezes as coisas tão fúteis prendem nossa atenção e coisas edificantes a gente não dá tanta importância, né? Então vamos deixar um pouquinho as futilidades, né? Às vezes as pessoas que são tão presas à vida de artista, o que o artista come, o que o artista veste, o que o artista faz, aonde ele viaja, com quem que ele namora, e eu pergunto para você, o que isso acrescenta na tua vida? Responde para mim, responde para você mesmo. Né? Pessoas que seguem aí no Instagram, o fulano, ciclano, fulano, o que isso acrescenta na tua vida? Na tua nada, na dele enche o bolso, né? Porque você segue, tem marcas famosas que patrocinam, ele está a cada dia mais rico, mais famoso, e você, eu não sei responder. Aí você responde para você mesmo como é que você está, né? Então, a importância de cultivar o hábito de ler, porque quando a gente lê, facilita o hábito de pensar. A leitura, ela abre o nosso pensamento, ela amplia a nossa capacidade de ver, pensar, raciocinar, conhecer, criticar, entender, né? A leitura tem essa capacidade. Por isso que nós precisamos ler, né? E uma coisa importante, se você é católico, você tem que pensar como católico. Você não pode pensar como protestante, você não pode pensar como espírita, você não pode pensar como feminista, né? Então, se você é católico, Sagrada Escritura, Catecismo da Igreja Católica, Livro dos Santos, né? Livros sobre moral católica, teologia católica, enfim. Eu não posso ser católico e ter pensamentos que vão contra aquilo que a igreja diz, né? Eu já mesmo encontrei uma pessoa falando, né? Ai, porque a mulher tem a liberdade sobre o seu corpo, se ela quer abortar, é um direito dela. Eu falei assim, mas você é católico? Claro que sou católico. Aí eu falei assim, você me desculpa, mas você pode ser católico, mas você não pensa como a igreja, né? Nós não podemos pensar diferente daquilo que a igreja nos ensina. Se eu sou católico, eu devo pensar como um católico, como a igreja me ensina e me orienta. Mas como que eu posso saber o que a igreja me ensina e me orienta se eu não leio o catecismo da igreja católica? Vocês conseguem entender? Eu só sou formada dentro da igreja católica se eu realmente conheço, se eu realmente me deixo, né, ser conduzida pelo Espírito Santo e lendo as Sagradas Escrituras, lendo o Catecismo da Igreja Católica, eu entendo, eu compreendo, eu absorvo essas verdades para a minha vida, para a vivência concreta dentro do meu dia a dia, né? Então, para ser uma pessoa prudente, né, eu preciso ser uma pessoa formada também, eu tenho que ter uma consciência bem formada. Né? E como ter uma consciência bem formada, irmã? Uma consciência bem formada vem em primeiro lugar de uma formação boa dentro da família, né? Ah, irmã, mas eu não tive uma formação boa dentro da família, não. Então, agora você é responsável pela sua própria formação, né? Você é responsável hoje por aquilo que você lê, por aquilo que você assiste, por aquilo que você escuta. Quer ter uma consciência bem formada? Então, vá atrás daquilo que é bom, daquilo que é saudável, daquilo que é aceito pela igreja. Eu sou católico, mas eu começo a escutar pregações, palestras protestantes, palestras espíritas, palestras de feministas, né? Isso vai formar a minha consciência como? É isso que você quer para a sua vida?
né? Então, para nós nos autoformarmos, nós temos também que ter esse discernimento. Olha o discernir aí, né? Eu vou discernir o que a igreja me orienta, né? O que as Sagradas Escrituras me orientam, o que o magistério da igreja me orienta, o que os documentos da igreja me orientam. Quer saber sobre aborto? Vai ver o que a igreja já escreveu sobre isso. Ah, eu quero saber sobre eutanásia? Vai ver o que a igreja orienta sobre isso. Ah, eu quero saber sobre inseminação artificial. Vai ler o que a igreja orienta sobre isso. Em todos os assuntos, a igreja tem uma orientação clara para os seus fiéis. Agora, cabe a cada um de nós irmos atrás dessas informações e deixarmos-nos ser formados segundo aquilo que a igreja nos diz. Amém? Então, a importância do hábito de ler, cultivar o hábito da leitura, né? Outra coisa, saber usar da memória para aproveitar a experiência e retificar. Não é prudente, diz São José Maria Escrivá, quem nunca se engana, mas quem sabe retificar os seus erros. Ou seja, aprender com os próprios erros, né? Se eu errei, ok, não foi certo, tomei uma atitude, uma decisão, percebi que ali não foi legal, eu não erro de novo, né? Esta memória que me faz compreender aquilo que é bom e aquilo que é ruim, né? Fiz uma opção que foi ruim, ok, eu aprendo com os meus erros, eu não paraliso neles, né? E outra, ser humilde, né? Pedir luz a Deus, pedir o Espírito Santo, saber pedir conselho a quem o possa dar. E é isso que eu acho que é muito importante, né? Ser humilde, ir até as pessoas mais velhas, né? Por exemplo, se você é casado, seu casamento às vezes não está muito bom, né? Vai até aquele casal que já está junto há mais tempo, há 10 anos, 20 anos, que é um casal maduro, que é um casal firme, né? Vai até ele pedir conselho. Olha, meu casamento não está muito bom por causa dessa situação. O que vocês me aconselham? O que eu posso fazer? Né? Nós percebemos que a gente não está conseguindo superar essa dificuldade sozinhos. O que vocês podem nos ajudar? Né? Como é bonita essa humildade de se abrir para que o outro nos ajude. Né? Ir até um sacerdote. Né? Ele que é a presença de Cristo para nós. Olha, padre, eu estou caindo nessa parte da minha vida, o senhor pode me ajudar, me dar um conselho, me dar uma orientação, né? Atrás de um religioso, uma religiosa, né? Perguntar, pedir um conselho, né? Ter essa humildade de coração, não querer resolver todas as coisas sozinho, sozinha, né? Então, essa primeira parte, que é a parte da reflexão, né? Para nós sermos pessoas prudentes, em primeiro lugar, temos que ser pessoas reflexivas. Depois, o juízo, né? A avaliação. O que seria isso, então? Vejamos alguns aspectos desse julgamento. Então, em primeiro lugar, eu reflito, eu penso sobre aquela determinada situação que eu tenho que resolver. Depois, eu vou fazer uma avaliação. Então, fazer um juízo de valor, enxergar o que é, no caso, moralmente melhor ou menos bom. Então, diante de uma situação X que eu preciso resolver, em primeiro lugar, eu penso sobre aquela situação, depois eu vou fazer uma avaliação e eu vou ver o que é bom aqui nessa situação e o que é menos bom, né? É um discernimento que eu vou fazer ali, né? Isso que eu vou fazer é agradável a Deus? Isso que eu vou fazer, se você é casado ou casada, né? Vai agradar o meu esposo? Vai agradar os meus filhos, né? Quais são as consequências deste ato? Né? O que eles vão gerar? Então, fazer esse juízo, essa avaliação, né? Depois, captar o ponto equilibrado do bem a realizar, não ficar nem abaixo deste ponto, nem pecar pelo excesso. Por exemplo, é bom ser amável e conversar com os colegas, mas é errado gastar muito tempo em conversas inúteis. Então, aqui ele dá um exemplo, né? Então, eu preciso, né, ter ali um equilíbrio, nem o 8, nem o 80, nesse juízo que eu estou fazendo, né? Nessa avaliação que eu estou fazendo, eu tenho que achar sempre um ponto de equilíbrio. Depois, julgar com clareza quais são as prioridades, utilizando não só a razão, mas a razão iluminada pela fé. Deus é uma prioridade que não pode ser rebaixada. Então, dentro daquilo que você precisa discernir na tua vida, né? Quais são as prioridades?
Quais são os pontos que ali para você são essenciais? Então, isso você também tem que ter muito claro na hora de tomar uma decisão, né? Depois, fazer juízos acertados sobre os meios eficazes a serem empregados. Definir o que, o como e o quando, né? Então, dentro aí desta situação que você precisa ter um discernimento, que você precisa agir com prudência, você tem que fazer essas perguntas para você. O que, o como e o quando, né? Isso vai te ajudar também nesse processo de discernimento. Então, a gente viu que o primeiro passo para ser essa pessoa prudente, para adquirir a virtude da prudência é sempre refletir, depois fazer uma avaliação e, por último, terceiro passo, que é a decisão, né? São Tomás ensina que a virtude exige transformar o conhecimento verdadeiro em decisão prudente. Olha que legal. Transformar o conhecimento verdadeiro, então, eu já pensei, refleti, avaliei, vi lá as prioridades, o que deve acontecer, o como, o quando, e aí então eu tomo uma decisão prudente, né? E dá esta regra de ouro. O homem prudente é lento na reflexão e rápido na execução. Por que ele é rápido na execução? Porque ele pensou, né? E aí ele toma uma decisão madura, ele toma uma decisão rápida, ele executa aquilo que ele pensou. Por quê? Porque ele já viu os prós e os contras, o alto e o baixo, o que é possível e o que não é possível, né? Então, na hora da decisão, essa decisão ela vem com firmeza. Ela vem com firmeza porque é fruto de uma reflexão bem elaborada, sistematizada, né? Que aí você toma uma decisão firme, né? Agora eu estou pronto para tomar essa decisão. Então, a gente vai vendo que essa virtude da prudência, ela deve ser usada em todos os momentos da nossa vida, em todas as situações da nossa vida, né? Nós vamos percebendo como que esta virtude ela vai nos orientar na parte prática, na parte do dia a dia, na parte de lidar com o esposo, com a esposa, na parte de lidar com metas, na parte de trabalho, na parte de relacionamentos, na parte do cuidado com os próprios filhos, né? Eu devo ser sempre essa pessoa prudente, uma pessoa que pensa, uma pessoa que reflete, uma pessoa que avalia e uma pessoa então que se decide, né, de uma forma forte, ela se decide de uma forma então equilibrada, porque ela sabe onde ela quer chegar, né? Ela já tem os meios suficientes então para chegar. Então a gente vai pedir ao Senhor hoje que Ele nos dê essa graça, né, de sermos homens e mulheres prudentes, homens e mulheres que buscam no Espírito Santo viver esta realidade, né? De sermos pessoas que tomamos decisões maduras, que tomamos decisões verdadeiras, tomamos decisões que vão nortear a nossa vida, sempre a partir da virtude da prudência. Nós te pedimos, Espírito Santo, que derramando sobre nós todas as graças e bênçãos de Deus, tudo aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, o Espírito Santo nos conduza sempre a sermos essas pessoas prudentes. E que pelo nosso esforço, pela nossa luta, pelo nosso desejo de sermos essas pessoas prudentes, o Senhor com a sua graça venha sobre nós, infundindo o dom do Espírito Santo, infundindo sobre nós este desejo de andarmos nos caminhos da busca das virtudes, né? Sendo essas pessoas prudentes que vão então ser sal da terra e luz do mundo. Que Deus te abençoe e nós continuaremos então no próximo capítulo com uma outra virtude, nesse caminho que o Senhor está nos dando de direção para o céu, de vivermos nesta terra as virtudes, sempre com o nosso olhar já fixo no céu. Que Deus te abençoe e nós nos encontramos então na próxima formação. Então, não esqueça, assim que acabar essa formação, nós já vamos estar deixando lá no Telegram um exercício para você praticar a prudência. É um exercício muito interessante que vai te ajudar a dar esse insight
na tua vida e a desejar verdadeiramente andar nesses caminhos da prudência. Faça parte conosco, então, deste grupo. Se você está assistindo aí pelo YouTube, para adquirir os exercícios, você precisa entrar lá no grupo do Telegram. Tem um link aqui abaixo, você vai clicar nele. E entrando no nosso grupo, Almas Pequeninas, no Telegram, sempre que acaba a formação, a gente deixa lá, então, um pequeno exercício prático para você incorporar mais ainda, né, essas formações na sua vida e vivê-las de uma forma prática. Tudo que nós falamos aqui não pode ficar só solto, né? Não pode ser só algo teórico, a gente precisa trazer isso para a nossa vida, para que nós possamos ser santos como é a vontade de Deus. Deus te abençoe, então.